Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa friaca de Brasil aqui, mas principalmente de Jundiaí, próximo da Serra do Japi, tô eu aqui, Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Papo do vídeo de hoje, pessoal, vai ser a Pets, pedida por vocês nos comentários. Eu tenho aqui a minha listinha que eu vou passar essa semana a limpo, já que é segundona, hoje dia 15 de maio, então pause o vídeo agora, já deixa uma sugestão para mim, que eu vou anotando, a lista vai ficando cada vez mais gordinha, mas eu repasso aqui. Essa semana a lista está bem recheada de small caps, né? Então eu vou trazer bastante small caps para vocês aqui. Bom, o papo de hoje é Pets, pessoal, com a atualização do primeiro trimestre. Então vamos comentar um pouquinho aqui sobre os seus fundamentos, a apresentação, né? Plataforma digital versus crescimento da receita e EBITDA, vou trazer isso para vocês, a penetração do digital nela, depois a posição de caixa, que eu acho muito importante. Então acabou o dinheiro, né? Tá muito próximo de acabar o dinheiro do IPO e do follow-on, tudo isso vai ter no gráfico para vocês, tá? Acabou essa graninha, agora a empresa, acho que os acionistas vão gostar, ou o mercado, vamos dizer assim, vai gostar bastante, o acionista nem tanto, no curto prazo, que ela deu uma pisada no freio, tá? E já sinalizou isso, cortando aí pela metade a emissão de debênture. Então a empresa agora vai se preocupar mais com a composição do caixa, tá? A gente vai olhar como é que tá a estrutura, então essa alavancagem aqui, que esteve negativa, desde o follow-on, principalmente com uma gordurinha a mais, foi se queimando, ela foi abrindo lojas, foi fazendo aquisições, então ela entregou aquilo que falou no IPO, mas 2023, pessoal, principalmente do segundo para o terceiro trimestre, né, ela vai ter que gerar caixa, já gera caixa, tá? Mas é um caixa um pouquinho pequeno, tá? Então ela vai ter que ter uma dinâmica mais, vamos dizer assim, conservadora, do seu dinheirinho. A gente vai falar sobre isso. O filme, né, trimestralmente falando, dados lá do Fundamentei, então o segmento para vocês aqui do primeiro TRI 2020 até primeiro TRI 2023, então 3 anos, como que a Pets desenvolveu-se durante esses 3 anos. A simetria que é inexistente, né, então o preço seguiu o lucro, nada de novo no front. Composição atual acionária, e aí a gente vai aqui pro preço justo de Graham, rapidinho para comentar para vocês, só pro Graham, como é que está a evolução do preço justo. E aí a gente termina com o valuation estático. Eu vou falar para vocês que é uma empresa que não está tão barata assim nesse momento, mas que se você imagina que o lucro vai demorar um pouquinho para vir e o preço vai antes, pois bem, quais são os alvos ali? E eu vou, de novo, pessoal, passar na análise técnica para você, muito ou boa parte do que eu passo no curso, por exemplo, Macro Trader, principalmente na parte técnica, né? Como caçar esses fundos de demanda e você utilizar gráfico para investir, não só para especular, tá certo? E eu vou tentar, nesse gráfico feioso, desenhar para vocês 3 linhas que poderiam ter gerado vários insights para vocês, certo? Sem mais delongas, vamos passar aqui pro disclaimer, pessoal, e eu trago, perdão, pós-disclaimer, a gente vai para a telinha profissional, Brunão aqui com rinite, né? Então vocês vão me ouvir aqui com voz meio gruga de vez em quando. Se acostumem, pessoal. Fazer o que? O outono é assim mesmo. Dama da noite no meu jardim. Não me deixa mentir. Eu fico tossindo aqui toda hora, porque a napa tá travada. Mas, pessoal, considere se inscrever. Ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos. São 2 vídeos por dia, tá? Então não deixe de ativar as notificações para o YouTube te avisar. A gente comenta sobre dividendos, small caps, bolsa de valores, cenário macroeconômico. Muito importante também, ainda importante. Embora logo deve perder um pouco dessa importância, pessoal. Porque a gente deve ter no mundo inteiro juros e inflação estagnadas. É isso que eu imagino, tá? E até o câmbio, de certa maneira. Bom, vamos lá, pessoal. Sólido crescimento. Deixa eu sair da tela aqui. Assim eu posso tossir à vontade aqui. Vocês nem vão ver, né? Então, sólido crescimento de receita bruta. Então a gente olha para a receita, pessoal. Tudo bem, cresceu do primeiro TRI de 2022 em relação ao primeiro TRI de 2023. Sim, mas a gente já percebe que a empresa começa a pisar um pouco no freio, tá? Entre quarto TRI de 2022, primeiro TRI de 2023, já houve até um decréscimo, que é a primeira vez nessa sequência histórica, né, de um ano, em que um trimestre não bate o anterior na receita, tá? Então a empresa deve, pessoal, dar uma pisadinha no freio, ser mais atenciosa, vamos assim dizer, com o seu caixa, tá? E o número que o oposto da desaceleração da receita é esse número aqui de same store sales, né? Que é aquela venda nas lojas que já tem pelo menos um ano, tá? De existência. Tá? Vinha numa queda, legal, principalmente aqui, se a gente olhar, né? Primeiro TRI 2022 muito forte, né? Aparentemente.
Depois a gente consegue, no quarto TRI para o primeiro TRI, achar um fundo. Então me parece que a empresa, por alguns trimestres, pessoal, vai ser uma empresa de valor ali. Achou o seu tamanho, fez suas aquisições, o custo de depreciação e amortização está alto e está crescendo. Acho que isso deve se estabilizar nesse ano aqui, já que a empresa, na minha opinião, vai ser mais conservadora, porque ninguém quer fazer follow-on. Quer dizer, todo mundo quer fazer follow-on, mas ninguém quer comprar, não tem demanda por follow-on. Então as empresas têm que utilizar debêntures, né, para captar, ou empréstimos, que é pior ainda. E assim, nem as debêntures estão interessantes. Tá? A gente está olhando para debêntures, também está cara, a renda fixa, o dinheiro está caro, pessoal, o crédito está caro. Então é um momento em que a Petz, por gerar caixa, ela sai na frente, pessoal. Então ela não necessariamente, óbvio que vai ter que parar um pouco de crescer, de abrir novas lojas, etc. Os investimentos podem diminuir um pouquinho se ela de fato fizer o que eu estou cornetando aqui. Às vezes dá uma esfriada no seu crescimento e se tornar ali por alguns trimestres uma empresa mais de valor ali, que vai reportar resultados muito próximos uns dos outros, tá? Nesse momento a gente vê uma empresa estabilizando a queda nas vendas das lojas que já existem há mais de um ano, same store sales aí, tá? Importante ver essa estabilização da companhia. 22% ano contra ano, né? Como mostra aqui, né, do primeiro TRI de 2022 em relação ao primeiro TRI de 2023, realmente, né, tem um crescimento em milhões ali, 747 milhões de faturamento, receita bruta. No primeiro TRI 22, 913 no primeiro TRI 23. Então, destaque para a Petz Standalone, 20%, tá? E consolidação da Petix, que ela comprou ali em 2022. Então, há essa aquisição aí já transformando um pouquinho a sinergia em EBITDA. Legal, pessoal? Já na Same Store Sales, né, eles colocam aqui uma ligeira aceleração versus o quarto TRI, verdade? Né, uma ligeira de 1 ponto percentual aceleração, tá? Reflexo do ramp-up das lojas, apesar do cenário macro desafiador, juros, é o probleminha aqui, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Bom, feito esse primeiro quadrante, eu acho que é interessante, só para concluir a minha ideia, pessoal. Acho que a Petz vai desacelerar um pouquinho, tá? Para preservar caixa, pagar as suas dívidas, porque as dívidas continuam, o boleto continua chegando, tá? E ela fez ali, ela apresentou para o mercado boas aquisições e também crescimento, tá? Isso a gente não pode cobrar da Petz, o que provavelmente as pessoas hoje cobram da Lojas Renner, por exemplo, que fez um follow-on e não adquiriu ninguém, né? Nesse momento, tá lá cozinhando o caixa, né? Rentabilizando esse caixa no CDI, provavelmente, para em algum momento fazer essa aquisição ou essas aquisições. A Petz já fez, tá? Quando a gente olha para a plataforma que ela chama aqui Standalone, né? Plataforma digital Petz Standalone, para a gente entender esses nomes gringos aí, então com crescimento expressivo, que é a penetração digital da companhia aqui, bem interessante, tá? Então mais um ponto positivo, tá? As lojas que já não são novinhas, né? Já estão aí no mercado há mais de um ano, estabilizando vendas, tá? Não mais perdendo vendas, vamos dizer assim, em relação a trimestres anteriores. A plataforma digital continua cavalgando, tá? Então a gente tem ali o aplicativo, pessoal, são 380 mil assinantes aqui, tá? 380 mil assinantes, então já representando 36% da receita bruta da companhia. Acho que é algo a se olhar, né? O comportamento dos nossos consumidores digital aqui no mercado Petz. Tá? Então, nessa plataforma digital, pessoal, acho que ela está indo bem. Acho que é só notícia positiva aqui. O crescimento ainda é trimestre, não digo trimestre, quase. Tá só o quarto TRI em relação ao primeiro TRI de 23, que teve uma ligeira queda. Mas ainda assim, a receita bruta digital desses 300 milhões, pessoal, tá muito interessante. Tá bem interessante. Como eles colocam aqui, saiu de 30% no primeiro TRI de 22, 32, 31,7% em relação à receita total, e agora está na casa dos 36%, tá? E deve continuar arrumando para cima. Então, uma companhia que também está indo bem no digital. Pelo menos essa é a minha opinião, deixe nos comentários a sua. A geração de caixa, o mais importante é esse gráfico da direita aqui, pessoal. Só dizer para vocês, olha, a alavancagem está chegando no fim, de ficar no zero, tá praticamente no 0 a 0. Então, o caixa líquido foi queimado, foi investido, melhor do que dizer queimado, porque acho que os investidores de Petz aí estão contentes. Eu já tradei Petz, mas eu nunca investi, não tenho posição na Petz.
Agora, é uma companhia que tende em 2023, pessoal, diminuir investimentos. Então, os dois principais gráficos e investimentos eu acho que tende a diminuir. Tá? O primeiro TRI, a gente pode dizer que historicamente que é mais magrinho, tá? Mas eu acho que o ano todo a empresa vai diminuir, por quê? A alavancagem, ela vai ter que, se quiser manter os investimentos, o nível de investimentos, pessoal, de crescimento, vamos assim dizer, ela vai ter que se alavancar. E eu não acho que está interessante nesse momento. Acho que a empresa pode usar o timing aí ao seu favor, já que ela gera caixa. Então, o caixa que ela gera paga o que ela já tem de dívida e não necessariamente contrai novas. Eu acho que o mercado pode esperar um pouquinho aí. E tem algumas aquisições recentes que, né, vamos dizer assim, deixam ela com moral, com gordura aí, para não fazer tantas aquisições, tantas novas aberturas de loja para 2023. Ela está pretendendo abrir, acho que 25 a 35 lojas nesse ano aqui de 2023. Certo, pessoal? Então a gente vai olhar aqui para a geração de caixa, que ainda é positiva, tá? Mas a alavancagem começa a ser negativa. Por quê? Porque ela se endividou. Tá? E agora não tem follow-on atraente e acho difícil. Ela já diminuiu pela metade as debêntures, como conta aqui a Reuters. Peguei esse artigo ali lá no Money Times, mas foi vinculado pela Reuters. Pets corta o valor de emissão de debêntures pela metade, de 400 milhões para 200 milhões. Tá, pessoal? Tá pagando aí CDI mais 1,5, CDI mais alguma coisinha desse tipo, tá? E ela cortou pela metade que ela quer captar. Isso já é um sinal de que ela tá indo mais, para minha opinião aqui, de opa, vamos pisar um pouquinho no freio. Como eu falei, pessoal, os resultados do primeiro TRI, eles são sazonalmente mais fraquinhos aqui. Só o primeiro TRI de 2020 foi um pouco mais forte, mas o de 2021, o de 2022 e também 2023, tá? Foram mais fracos do que o restante. Então é de se esperar que a Pets continue fazendo caixa, continue lucrando. Tá? A gente quer ver aqui nos custos das suas aquisições, esses custos começarem a estabilizar. Legal. Mostrando que a empresa não está mais pisando no acelerador. O EBITDA já não cresce desde aqui do segundo trimestre de 2021. Então é uma empresa agora que a gente vai olhar para a margem. Então é importante ver como que ela vai conseguir aí novos produtos ou melhorar a margem dentro de um EBITDA que tende a ficar nessas casas aqui, pessoal, entre 60 e 70. Se você estiver um pouco otimista, entre 70 e 80. Não deve aumentar muito aqui, tá? O EBITDA trimestralmente falando, né? O EBITDA trimestral aqui, 60 milhões a 80 milhões, você pode colocar nessa margem, tá? Então, dividendos se mantém 2 a 3 centavos por ano, como é de praxe. Vamos ver se ela consegue melhorar a margem. Já que agora ela vai pisar no freio das aquisições, pode pensar com mais carinho aí em linhas de produtos, nas sinergias das empresas que ela adquiriu faz pouco tempo. Então acho que é um ano de aperfeiçoamento dessa sinergia, eficiência em prol do crescimento. Acho que o crescimento vai pisar um pouco no freio. Isso que eu imagino, pessoal. De novo, interajam aí nos comentários, a opinião de vocês. Não há assimetria, lucro caiu, a ação caiu. Quem tá lá na Pets, pessoal? O Zimmerman, que é o dono. Depois a Atmos aqui com grande destaque, com 5,45. E essa Wasatch Advisors com 5,48. Depois temos esse dado aqui, esse fundo FMR com 5,85. Então temos sim a atenção da Faria Lima por lá. Apesar de todos os saques aí dos fundos de ações, ainda tem fundo lá dentro. Preço de Graham, pessoal, não se alterou de trimestre a trimestre. Então vejam a linha aqui. Laranjinha, tá em 3,14 o preço justo, tá? Então 3,14 é o preço justo de Graham. A Pets que subiu 21% nos últimos 12 meses, tá? Dividendos deve manter, já pagou, né, os 2 centavinhos, então não vejo ela aumentando dividendos, não tem porquê. Tá barata, pessoal? Não, tá? Não tá barato não. Agora, aqui é o velho dilema de um ano de mudança de política monetária, como a gente provavelmente vai ter. A 24 EV/EBITDA é caro, 16 preço sobre fluxo de caixa operacional está caro, 16 vezes, e 30 vezes PL ajustado também está caríssimo. Tá? Agora, se você acha que a empresa vai conseguir, tá, sinergia o suficiente para já em 2023 enxugar esse PL pelo fundamento, pessoal, aí ela não está cara. Tá? Eu acho que a companhia, e a parte gráfica minha vai fundamentar isso, que ela perde a tendência de baixa. Acabou a tendência de baixa, que eu vou explicar para vocês, pessoal, em 3 desenhos. Tendência de baixa. Como a gente conseguiu tradear Pets de uma maneira assim, ordeira, usando só gráfico, sem utilizar os fundamentos aqui. Como a gente conseguiu tradear Pets
de uma maneira ordeira, eu vou desenhar para vocês, mas em termos de visual, né, para quem não gosta de gráfico, eu acho que ela perde essa tendência de baixa e vai ganhar a lateral. Tá? Já tá com a carinha lateral. Tá? Qual que é o topo da lateralização, pessoal? Eu vou colocar o topo da lateralização sempre o IPO, tá? Que foi em 13,75. O primeiro TRI 2022, ela foi precificada no fechamento a 13,19. Então, esse combo aí de 13,75, 13,19, tá? Agora, pro curtíssimo, segundo trimestre, pessoal, segundo/terceiro trimestre de 2023, tá aqui, ó. Então, acho que ela consegue voltar pro quarto TRI, porque os fundamentos estão muito próximos do quarto TRI, o juros está igual, tá? Então, eu acredito que a empresa vai ficar aqui. Tá? O topo para o segundo TRI vai estar entre 8,85, fechamento do quarto TRI, 9,92, 11,33. O VWAP está em 11,37. Legal? Então ali é topo da consolidação. E a mínima já foi feita, pessoal. Realmente, o Graham lá está em 3,14. Cada vez mais difícil de imaginar. Vai depender do micro. De repente dela reportar um preju, que eu não estou esperando. Se ela reportar um preju, pode ser, pessoal, pelo micro e não pelo macro, ela vem aqui para os 3,14. Legal? Porque prejuízo já não está conseguindo captar, não quis captar mais dinheiro. Aí vai ter que se alavancar para de repente pagar a dívida. Acho que isso é muito ruim. Não é meu salário base. Então 5,77, 6,60 e o próprio 6,96, pessoal, são os suportes. São os pontos de base da consolidação. Máxima por hora, 8,85. A primeira região mais próxima, depois 9,92, 11,33. Legal? Agora, como que a gente conseguiu em um ciclo de queda, de aumento de juros e de perda de fundamentos da companhia? Pegar compras, comprar bem como investidor, pessoal. Gráfico ajuda, comportamento ajuda. Tá? Quanto que ela caiu? Caiu quanto? 53% numa primeira vez. Aí depois uma segunda vez, adivinhe. 55%. Aí numa terceira vez, chutem, que foi a última. 55% de novo. Os valores nominais mudam. Né? Porque o valor nominal da companhia vai se perdendo. Então 53 aqui representou R$15, 55, 11 e depois 55, 6. Legal, pessoal? Então, assim, temos essa tendência de queda que eu acho que acabou. Não vejo um quarto 55%. Levando os preços lá para Graham, por exemplo, lá para 3,30. Eu não vejo isso. Quem está pessimista, necessariamente, a partir das novas máximas que a gente vai fazendo aqui, tem que plotar. Esse 53 a 55. Por enquanto, está gerando um alvo lá em 3,50, 3,30. Legal? Bom, essa é a parte vendedora, pessoal, e prometo estar finalizando o vídeo para vocês. A parte compradora, dentro de uma tendência de queda que vai ser perdida, na minha opinião, por uma lateral, a gente tem que estudar quem comprou quanto também. Então vamos lá. Quem comprou aqui? Comprou quanto? Por de verde. Para mudar um pouco a expectativa. Comprou 49%, R$ 6,53. Quem comprou aqui comprou quanto? Comprou 40%. Legal? Recentemente nós tivemos aí pós-PEC da transição, um pouquinho de alta. 40% de novo. Então nesse momento, se a gente botar esses 40% aqui, provavelmente já estamos no preço. Subimos 38%. Falta uma gorjetinha aí para 49, para 40 falta muito pouco. E para 49 a gente vai estar falando lá dos 8,30, 8,90, 8,85, quarto TRI de 2022. Certo, pessoal? Então faz sentido, é objetivo isso. A partir dos 8,90, você que está aportando na Petz, poxa, aportar menos. Esperar ela voltar para os 6,96, para os 6,60. Se você acredita que os fundamentos dela vão estar travados esse ano, idênticos ali. Então não tem porque o preço subir. Tá certo? Por hora, principalmente nesse segundo trimestre, que o Roberto já falou, olha, não vou cortar juros. Então não vai ter um macro empurrando, vai ser bem micro esse segundo TRI / terceiro, ou seja, até agosto ali, vai ser bem micro. O que a empresa está fazendo e não o que os juros está fazendo ou o que a inflação está fazendo. Certo, pessoal? Os pontos estão na tela para vocês. Espero ter colocado todo o meu planejamento aí para Petz, um pouquinho de explicação técnica. Vejo vocês no próximo vídeo. Na descrição, links complementares aqui do canal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.